Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Meu querido amigo, meu querido irmão, inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. E aí, tudo bem com você? Deixa eu te fazer uma perguntinha. Não pode mentir, hein? O que você não tolera? As meninas, as mulheres têm mais isso aí. Eu não tolero isso, eu não tolero aquilo. O que você não tolera? Eu também tenho algumas coisas que eu não tolero. Não, tem coisas que eu não suporto. Uma delas é o pecado. Nossa, eu não tolero o pecado. Mas tem algumas outras coisas também que eu não tolero. E você? O que você não tolera? Mas hoje nós vamos falar sobre as 3 coisas que o nosso Deus não tolera. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Tem 3 coisas que a palavra de Deus nos deixa bem claro que Deus não tolera. Não adianta querer passar pano, não adianta querer dizer que a igreja é mais importante que a Bíblia, não adianta querer dizer que não. A Bíblia é a nossa profecia maior. A Bíblia é um milagre, né, irmãos? 40 autores, 1.500 anos para ser escrita, 66 livros, traduzido em mais de 3.500 idiomas, best-seller, o livro mais vendido no planeta Terra, 6 bilhões, a última estimativa já tem mais de 10 anos, 6 bilhões de cópias vendidas, goleada, dá de goleada. Se pegar 50 best-sellers aí não vai dar a quantidade de 6 bilhões de exemplares. Ela é a palavra, ela é inerrante. E a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje, que Deus não tolera, Deus não suporta, chama-se idolatria. Vamos para o texto bíblico? Olha lá o que diz em Êxodo, capítulo 20 e o versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, nosso Deus, ele é um Deus exclusivista. Deus não aceita em hipótese nenhuma a idolatria. Nananina, não. Deus não aceita idolatria. Deus não suporta a idolatria, em hipótese nenhuma, E o texto é muito claro aqui, E quando se fala em idolatria, muitas pessoas, já imaginam imagens, aquele costume que começa lá no Império Romano, quando surge a Igreja Romana, porque a Igreja Romana ela não é a igreja primitiva, Ela é a igreja que surge a partir de Constantino.
A partir do ano 312 ali, no Concílio de Nicéia, que surge a Igreja Romana. Porque a Igreja primitiva, ela nasce na Judéia, em Jerusalém. E é ali que a Igreja primitiva se estabelece, tá? Quando Constantino, ele agrega, cria, né, ali uma igreja universal ali, tudo, e porque ele não queria mais, estava meio cansado, ele entendia que não valia a pena mais lutar contra a igreja, aí ele cria a sede da igreja em Roma, né? E aí sim surge a igreja romana. E eles já tinham muita idolatria, era uma igreja muito pagã, né? E ali então eles começam esse costume de colocar aí nome de santos, nossos irmãos que dormem no Senhor, que não tem comunicação conosco, colocam imagens ali e começa esse costume de idolatria dentro da igreja a partir do início da igreja romana. Mas no princípio nunca foi assim. Você nunca vai ver Pedro, Paulo, Tiago, Mateus, você não vai encontrar eles com imagens, adorando imagens, em hipótese nenhuma. Pelo contrário, eles tinham muitos problemas. Paulo teve problemas, porque quando ele chegava em alguns lugares, as pessoas destruíam imagens. Quando eles se convertiam, destruíam pergaminhos, destruíam livros, e isso dava muito problema. Paulo teve muito problema com isso, mas o Evangelho, ele sempre foi algo que confrontou as pessoas e transformou as pessoas numa pessoa melhor e numa vida melhor. Então, Deus, ele não tolera a idolatria. Nós vamos ver diversas passagens na Bíblia que Deus não tolera a idolatria. Mas existe uma idolatria que ela é velada. Existe uma idolatria que ela é disfarçada, né? A pessoa, ele engana tanto naquela idolatria que ele quase que engana ele mesmo, né? Quase que ele engana ele mesmo. Eu tenho que fazer um sacrifício aqui em casa, irmãos, para não idolatrar minha mulher. É uma bênção na minha vida. Eu adoro só o meu Deus. Eu estou dando risada porque ela fala que eu pego no pé dela. Mas tem pessoas que idolatram, sim, a esposa. Tem mulheres que idolatram o esposo. Tem pessoas que idolatram a igreja, que colocam a igreja, a placa que eu falo, né? Não a igreja universal, essa que vai nas bodas com o cordeiro, mas a denominação ali. Tem pessoas que ele coloca a igreja como uma idolatria velada, que nem ele percebe. Tem pessoas que idolatram a sua posição social, né? Conseguiu um patamar social melhor que outras pessoas, ele se acha superior, né? Como se o sangue de Cristo para ele tivesse que ser diferente. Então tem pessoas que se auto-idolatram, né? São narcisistas, se acham melhores que os outros, tem uma necessidade de aprovação constante, diária, né? Tem profissões melhores, patamares sociais melhores. Talvez tem pessoas que se idolatram porque se julgam mais inteligentes, às vezes até são mais inteligentes mesmo, e ele tem uma idolatria velada, ali disfarçada de si mesmo, se acha ali o supra-sumo, né? A última opinião tem que ser sempre dele, as decisões têm que ser sempre dele, mas não é assim que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus diz que Jesus, sendo em Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo e colocou-se na condição de servo. E é o que nós devemos ser e estar. Nunca devemos praticar a idolatria em nada em nossas vidas, em nada. A segunda coisa que Deus não tolera, que Deus não suporta, é a quebra de autoridade. Vamos lá para o texto? Romanos, capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E se as autoridades que há foram ordenadas por Deus,
Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então é outra coisa que Deus não tolera, é quebra de autoridade. Tem pessoas que... Eu já vi isso na minha carreira cristã, se é que eu posso chamar de carreira, né? Porque eu não vivo do altar, eu não vivo para o altar, melhor dizendo. Os meus rendimentos não vêm, não tem esse chamado, né? Chamado para pastoral. De que Deus abençoe os irmãos que têm e glória a Deus por isso, né? Mas, como eu dizia, a quebra de autoridade, tem muitas pessoas que eu já vi pessoas fazerem isso e falar assim: pastor nenhum manda em mim, quem manda em mim sou eu. Isso é uma quebra de autoridade. Isso é uma quebra de autoridade. Fica aí em grupos falando mal de governo, só vendo notícia ruim. E eu não estou defendendo o governo nenhum aqui, irmãos. Nós, obviamente, nós somos de direita e conservador, porque quem é crente não tem que ser de direita e conservador, porque não tem sentido um servo de Deus ser o contrário disso, ser o oposto disso, né? Vai contra a sua fé. Mas nós temos visto aí muitas quebras de autoridade, até às vezes em nosso meio. Pastor, aí tem aqueles dois demôniozinhos, né? Aqueles dois demôniozinhos desse tamanhozinho, mas faz um estrago tão grande. Um chama o que tem, e o outro chama não tem nada a ver. Ai, o que tem? Ai, não tem nada a ver. Ai, o que tem? Ah, o pastor falou aquilo lá, mas o que tem? Não tem nada a ver. E aí está tendo uma quebra de autoridade e está trazendo sobre... É o que o texto diz, ó. Trazem sobre si mesmos a condenação. E é triste quando acontece isso. Porque às vezes, né, por mais que a gente tenta orientar, tenta ensinar, a pessoa está tão enraizada no pecado que às vezes ele não consegue sair mais. Então, nós temos que ser quebrantados, nós temos que ter honrar as nossas autoridades. Temos que honrar, principalmente as eclesiásticas, principalmente. Nós temos que honrar essas autoridades. Jamais ficar falando mal de liderança, de líderes, porque senão nós entramos para aquele grupinho de pessoas que são os murmuradores. Lembra daquele vídeo que nós fizemos? As 12, né? 12 verdades sobre a murmuração. Se não lembra, procura aí que você vai encontrar 12 verdades sobre a murmuração, né? Aí a pessoa que quebra a autoridade, ele se torna um murmurador. E trará sobre si mesmo condenação. Normalmente essa pessoa, ele afasta os filhos Normalmente, tá? Para tudo que nós falamos tem exceções, tá? Mas normalmente ele afasta os próprios filhos da igreja. Mas se o pai fica o tempo inteiro murmurando, falando mal do pastor, falando mal da igreja, os filhos, né, vai entender que aquilo é bom? Às vezes a mulher... Normalmente o murmurador ele acaba terminando sozinho. É triste, mas infelizmente acontece. Mas nós temos o Senhor Jesus para nos ajudarmos. A gente pode se arrepender, pode pedir perdão e pode entender que a gente não pode mais quebrar a autoridade. Que a autoridade é algo, é uma palavra até meio estranha que eu vou falar agora. Mas se a autoridade estiver errada, ele ainda está certo. Desde que ele não te obrigue a fazer algo que vai contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Tá? Aí nem os apóstolos obedeceram, nem o Senhor Jesus obedeceu a autoridade. Mas quando ele estava ali manietado ali,
já açoitado, com as costas tudo arrebentadas pelo açoite romano, com a coroa de espinhos de 4 centímetros cravando ali. Pilatos diz para ele: eu tenho autoridade sobre você, eu posso te mandar matar e posso te mandar soltar. E nessa hora o Senhor Jesus, o que ele fala para Pilatos? Nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Então esse princípio de autoridade Deus não suporta, Deus não tolera. E o número 3, nós já falamos do número 1, que é a idolatria. Deus não tolera a idolatria. Já falamos do número 2, que é a quebra de autoridade. Deus não tolera a quebra de autoridade. E agora nós vamos falar o terceiro, hein? Está lá em Hebreus, capítulo 11, e o versículo de número 6. Olha o que diz. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então olha só, Deus ele não suporta pessoas sem fé. Ai meu Deus! Lembra o Senhor Jesus? Quando os discípulos davam alguma mancada lá, ele olhava para os discípulos e falava assim: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco, homens de pequena fé? E o texto nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E realmente Deus, ele atribui essa falta de fé a uma incredulidade. Para ficar simples, para nós entendermos de uma forma simples, é quando você fala algo para alguém que essa pessoa fica duvidando de você. Você se chateia, não é? Você fica ali meio, né? Às vezes você vai fazer um negócio com alguém, a pessoa não quer confiar em você, eu só vou te pagar a hora que você me entregar. É o sentimento que Deus tem. Na verdade, a incredulidade é uma falta de confiança. Falta de confiança que Deus vai prover. Deus vai prover um casamento para você, um servo de Deus para você, eu estou dizendo, né? Mas é o que é a falta de confiança, que Deus vai prover uma grande carreira profissional, um grande casamento, né? Falta de confiança, e isso gera uma tristeza em Deus, e aí você não move o coração de Deus. E não adianta falar para mim assim, porque existe essa categoria de crentes, né? Deus vai me ajudar que eu vou ter fé. Não. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Então a gente primeiro crê e depois acontece. E a fé ela vai vir para nós, não é Deus que vai pegar uma varinha mágica, um controle remoto lá do céu, apertar um botão, pum, esse cidadão, não é assim que funciona a fé. A fé, lá em Romanos nos diz, capítulo, acredito que é o 8, depois eu posso pegar a referência certinho. A fé nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? É o que diz aqui, ó. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a pessoa fica o dia inteiro em redes sociais, nos reels e stories da vida, como que ele vai ter fé? Se a pessoa não dedica tempo à leitura da Bíblia, como que vai ter fé? Se a pessoa está lá no culto e está com o celular na mão, como vai ter fé? Na hora que vem o problema, não tem fé nenhuma. Não tem fé nenhuma. E isso ofende Deus. Além de trazer prejuízo para a vida da pessoa, é uma ofensa a Deus. Lembra o título dessa mensagem? 3 coisas que Deus não tolera? 3 coisas que ofendem a Deus. E a falta de fé é uma delas. Então, meus queridos,
nós temos que ter esse entendimento e entendermos isso, tá? Entendermos este momento, entendermos essas questões e praticá-las na nossa vida, para que nós sejamos aquelas pessoas que Tiago diz lá no capítulo 1, versículo 22, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com discursos vãos. Então nós devemos ser cumpridores da palavra. E a palavra nos diz que Deus não suporta a incredulidade. É algo que Deus não tolera, a incredulidade. Nós devemos aumentar a nossa fé. Lembra daquela pessoa que estava lá escalando lá, estava andando numa montanha lá, e ele escorrega e gruda ali num cipó ali, e fica pendurado no monte ali, e tudo, e ele fala assim, Senhor, me ajuda. E vem uma voz e fala para ele assim, solta a corda. E ele fala, não posso soltar, né? Então as pessoas querem fé, querem ter fé, mas eles querem ter essa fé por evidência. Se tem evidência, já não é fé. A evidência só vai vir depois que acontecer, né? Aquela pessoa que estava lá passando apuros, ali, morrendo afogado, e foi nadar ali, estava ali passando apuros, e ele fala, meu Deus, me ajuda, meu Deus. E ali aparece um bote salva-vida ali, para salvar ele, joga ali a boia, e ele olha para aquela boia e fala assim, não quero essa boia, porque é Deus que vai me salvar. Dali a pouco vem ali um helicóptero com um bombeiro pendurado ali para puxar ele, resgatar ele da água. Ele fala, não, porque é Deus que vai vir me salvar. Então, e aí ele acaba tendo problemas ali e tudo, e ele fala, Deus não quis me ajudar. E aí Deus fala para ele assim, eu te mandei o barco para te salvar, eu te mandei a boia para te salvar, eu te mandei o salva-vidas de helicóptero para te salvar. E muitas vezes é o que as pessoas fazem. É isso que as pessoas fazem na sua incredulidade. Não conseguem ver a mão de Deus agindo em favor deles próprios. Meu querido amigo, meu querido irmão, que nós tenhamos êxito em nossas vidas e não praticar essas coisas que o nosso Deus não tolera. Vamos recapitular? Número 1, Deus não tolera a idolatria. Número 2, Deus não tolera a quebra de autoridade. Número 3, Deus não tolera a incredulidade. Deus não tolera a incredulidade, a falta de fé. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos falar mais uma vez da Tua palavra. Abençoa os meus irmãos queridos, Senhor. Derrama sobre eles da Sua glória, da Sua graça. Que os meus irmãos queridos, ó Pai, não estejam praticando essas 3 coisas que o Senhor não tolera. Que eles não estejam praticando a idolatria. Que eles não pratiquem, Senhor, a quebra de autoridade. E que eles não pratiquem, Senhor, a incredulidade. Senhor, derrama da Sua glória, da Sua graça. Que eles adorem somente a Ti, Senhor. Que eles entendam que as autoridades do mundo foram permissões que o Senhor permitiu que eles estivessem ali. E que eles entendam, Senhor, que sem fé é impossível Te agradar. Aumenta a fé dos meus irmãos, ó Pai. Derrama da Sua glória, da Sua graça. É assim que eu oro e Te agradeço e o faço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Se não nos encontrarmos mais, é porque teve o arrebatamento da igreja
e aí nós vamos nos encontrar nas nuvens com o Senhor Jesus. Deus te abençoe.